Beleza. Vocês conseguem ver minha tela aí? Show. Vamos lá. Pessoal, então aqui, para quem ainda não conhece o sistema, tá, o Bimetrica, ele é o que a gente chama aqui de um gestor nosso de estratégias, né? Hoje ele é no Mercado Livre, né? Mas a gente, não sei quem acompanha aí, o Alisson viu que a gente liberou recentemente para a Shopee também, então a gente consegue ver as vendas diárias, tanto das contas da Shopee quanto do Mercado Livre, tá? Assim que você abre o sistema aqui, a primeira coisa que vai aparecer para vocês é o painel Home aqui, que é o painel de atividades, tá? Então, complementar a esse sistema do mapa, aí onde a gente tem a questão das vendas, das metas, dias de estoque, tudo que eu vou mostrar para vocês, a gente também tem em conjunto uma parte de atividades, que ela serve para complementar esse mapa. Então, tudo que a gente vai fazer aí durante o processo do, das suas estratégias, a gente vai complementá-las aqui por atividades, né? Porque tanto para não esquecer, né, não cair no esquecimento, quanto para você ter ali um foco, um norte, uma direção do que estar fazendo, tá? Então, a gente, aqui nessa conta aqui é uma conta nossa, tá? E aqui a gente vai ter aqui, tem 5 colaboradores aqui, que na verdade só está aparecendo 5, porque são os que têm em atividades ou em aberto ou atrasadas. O usuário, né, que tiver aqui com atividades ou todas concluídas ou nenhuma atividade no momento em andamento, ele não vai aparecer aqui, tá? Então aqui a gente consegue analisar somente os usuários que têm atividades ou em aberto, ou em andamento, ou atrasadas, tá? Então vamos começar aqui pelo painel de atividades. Se vocês verem aqui na esquerda, a gente vai ter o menuzinho aqui do Bimétrica, né? E aqui a gente vai ter a parte de atividades. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Então, existem 2 formas aqui que a gente pode criar uma atividade, tá? A primeira é direto aqui pelo painel de atividades, né? Então, clicando aqui, abrindo a parte de adicionar, a gente vai ter acesso aqui a criar uma atividade, tá? E o que é uma atividade aqui no Bimétrica? É uma coisa bem simples, né? É uma descrição com algumas escolhas aqui de flags, né? E possivelmente linkar ela a algum anúncio, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Tipo de categoria e 2 coisas aqui importantes. Tanto a categoria quanto o departamento da atividade, eles estão linkados ao usuário responsável, tá? Então, assim, no sistema aqui, na hora de você cadastrar um usuário, você cadastra ele dentro de um departamento e as categorias dentro desse departamento. Isso aí é tudo customizável e você faz da forma que for mais prático ou faça mais sentido aí para o seu negócio, para a sua empresa, tá? Então, vamos supor aqui, você coloca a categoria, né? Aqui você vai colocar o assunto, né? Então, o título, né, da sua atividade, né? Seja lá o que for, por exemplo, pode desde seja cadastrar um anúncio, precificar alguma coisa, enfim. Aqui a gente pode fazer qualquer coisa, não necessariamente relacionado a uma estratégia do mapa, tá? Aqui ele funciona 100% independente do mapa. Júlio, vai ficar gravado sim, depois a gente sobe lá no nosso YouTube, tá? Eu vou passar o link no final. A prioridade aqui da atividade, então a gente vai sempre trabalhar com 3 tipos de prioridade, tá? Baixa, média e alta. E nada mais é isso aqui do que uma forma da gente ordenar as tarefas, tá? Então, hoje você vai colocar uma data limite, né, para sua atividade, né? Aqui, por exemplo, a gente pode colocar, vou colocar para dia 28, e a gente pode até colocar um horário, né? Pode deixar sem, né, meia-noite, que seria o dia inteiro, ou a gente pode colocar um horário específico. Por exemplo, ele vai ter que fazer essa atividade até as 4 da tarde, né? O usuário responsável. E aí eu posso colocar a prioridade, né? Nessa questão de prioridade, como eu falei, é mais para ordenar. Então, se eu tiver várias atividades que encerram no mesmo dia, eu consigo ordenar elas por prioridade para dar foco nas atividades com prioridade mais alta. O responsável é o usuário que deve fazer essa atividade, né? Então, ele vai, quando eu gerar essa atividade,
ele vai receber tanto no sistema uma notificação, quanto no e-mail cadastrado dele, ele vai receber também que existe uma nova atividade em aberto, com as informações da atividade, tá? Estimativa, né, a gente pode colocar um tempo estimado para essa atividade ser concluída, e aqui também é mais um capricho do que uma obrigação, tá? E aqui na descrição é onde a gente vai colocar as informações da atividade. Então aqui a gente vai descrever o que deve ser feito. Lembrando aí, pessoal, que quando você for criar uma atividade para um terceiro, né, sempre colocar de uma forma bem clara, para não precisar gerar nenhuma dúvida no usuário que vai fazer a atividade, né? Porque senão aí perde um pouquinho do sentido aqui do negócio. Além disso, a gente tem duas opções aqui que a gente pode fazer uma conferência da atividade, né? Ou seja, essa opção aqui de retornar a atividade para o emissor após o fechamento, se ela está ativa, significa que o usuário responsável, ele não vai conseguir finalizar essa atividade. Na hora que ele finaliza, ela entra em revisão e passa para o meu usuário que criou essa atividade para fazer uma revisão, ou seja, verificar se o que foi feito está correto. E aí, o meu usuário vai tomar a decisão de realmente finalizar a atividade ou reenviar ela para o usuário com alguma ressalva de alguma coisa que foi feito ou que precisa ser revisado, tá? Além disso, a gente pode tornar ela uma atividade recorrente. E aí, a partir do período que eu colocar aqui, ele vai repetir essa atividade para o mesmo usuário, do mesmo formato, com o mesmo tempo de execução, né? Então, se aqui eu coloquei dia 28, 7 dias, e eu pedi para repetir aqui toda semana, essa atividade, daqui uma semana ele vai abrir uma atividade igualzinha a essa, para o mesmo usuário, com mais 7 dias de data limite para ele resolver isso aí. E aí eu posso colocar até quando eu quero que eu mantenha essa atividade no loop aqui, né? Até que data ela vai ser repetida, tá? Aqui é o texto, né? Que a gente vai escrever, tá? E aí é só clicar aqui em enviar, ele gera essa atividade vai tanto para você vai receber, quanto o usuário responsável, tá? Eu vou aqui agora em listar as atividades, e aqui, gente, aqui vai ficar todas as atividades do sistema, tá? Então, você vai ver que tem as atividades do meu usuário, né? As atividades do departamento que eu estou inserido, né? Então, quando a gente coloca ali a categoria, ela está vinculada a um departamento, certo? Então, todos os usuários daquele departamento vão ter essa visão aqui de quantas atividades tem no departamento. Seja tanto para assumir alguma atividade de um outro usuário, seja porque o usuário precisou faltar, ou tá de férias, né? Ou simplesmente eu tenho um período vago lá e vou fazer as atividades lá, né? As atividades encaminhadas são atividades que foram encaminhadas de um usuário para outro, né? Então, às vezes, para terminar alguma atividade, existe ali um processo a ser feito ali entre o início e o fim dela, e esse processo é feito por um outro departamento, um outro usuário. Então, você pode encaminhar, ele faz o processo que ele precisa e retorna a atividade para você finalizar depois, tá? E aqui todas as atividades do sistema, né? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês aqui o que aparece aqui na atividade, né? Então, aqui vai aparecer um ticket, né? E esse ticket ele é gerado automaticamente. O assunto, né, da atividade, né, a categoria que ele se enquadrou aqui, a última vez que teve uma interação, né, nessa atividade, né? A data limite, até quando essa tarefa deve ser feita, tá? E a única coisa aqui que acontece após essa data limite ser estourada, né, é que ele vai ficar como atrasado, tá? Ele não vai simplesmente fechar a atividade ou bloquear ela. Ela vai ficar como em aberta, só que, como passou do prazo máximo, vai ficar como atrasada, tá? O nível de prioridade dela e qual é o usuário responsável aqui por ela, né? E o status que ela se encontra. Se eu clicar aqui em visualizar o ticket, eu consigo aqui fazer a verificação aqui das informações, tá? Então, eu consigo ver qual foi o usuário que abriu a atividade, aquelas informações que a gente coloca ali no sistema, tá? E a descrição aqui, tá? Essa é uma atividade automática aqui do fulfillment, né? Que ele tem um sistema aqui da parte de logística, quando gera ele, para a gente dar como recebido lá. Então, quem aí já trabalha com o full, né, sabe que assim que o full é processado dentro do marketplace, a gente precisa analisar
se entrou todos os volumes, todos os produtos, se não teve nenhum tipo de problema, tá? Então, ela faz essa verificação aqui depois, após o prazo do full, para, se tiver alguma diferença, algum problema lá, ter que tentar algum tipo de solução, dependendo do que for o problema, né? Além disso, a gente tem a questão aqui dos históricos, né? Então, o primeiro histórico aqui sempre vai ser a abertura do chamado, né? E aí os usuários, eles podem ir criando novos históricos aqui, tá? E dentro desse histórico, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma parte da tarefa que já foi feita, ou alguma explicação de algum momento do porquê que essa atividade vai atrasar, alguma coisa nesse sentido. E aqui também, gente, a gente pode anexar arquivos, tá? Então aqui a gente pode anexar imagens, planilhas, documentos, PDFs, seja lá o que for, né? Então, às vezes, você tem algum arquivo relacionado a essa atividade, é aqui que você vai anexar ele, tá? Você pode colocar também o tempo que foi consumido, né? Então, você pode gerar um histórico aqui e falar assim, já fiz isso, isso, isso e aquilo, e o tempo consumido até agora foi tantas horas, tantos minutos, seja lá o que for, tá? Cada vez que você inclui aqui, ele abre um novo bloquinho desse aqui com as informações de quem gerou o novo histórico, qual a data e a hora que foi gerado o novo histórico, o tempo consumido, se você colocar, e as informações aqui embaixo, né? Dentro de uma atividade, a gente consegue também fazer a alteração da data limite dela, tá? Alteração de categoria, alteração de responsável e prioridade, tá? E é claro, qualquer tipo de alteração que você faz na atividade, ele vai gerar um histórico aqui. Então, se eu alterar a data limite dessa atividade, ele vai gerar um histórico ali falando que a data original era tal e foi alterado para tal data, tá? E posso fechar também a atividade, né? Então, como ela é uma atividade que não está marcada como retornar para o emissor, se eu fechar, ele simplesmente vai dar ela como concluída, tá? Então, só para ficar claro também aqui, quando eu falo fechar a atividade, para o sistema é concluir, tá? Então, se você fechou, significa que você concluiu a atividade. Beleza? Alguma dúvida aqui, por enquanto, na parte de atividades? Beleza, gente. Aqui é bem tranquilo, né? Ele é só um sistema complementar mesmo. Aqui você tem a parte de categorias, né? Que eu falei lá, então você vai ter as categorias e elas vão estar atreladas ali a um departamento, né? Se eu clicar aqui em adicionar aqui, eu posso adicionar uma nova categoria. Então, basicamente, aqui eu coloco a descrição, coloco ela a um departamento, né? Vinculo ela a um departamento. Um departamento podem ter várias categorias, tá? Mas a categoria só pode ter um departamento. E aqui eu posso colocar uma base para trabalhar, tá? Isso aqui por exemplo, toda atividade dessa categoria tem 7 dias de limite para fazer. Então, ele já gera automático toda vez que você colocar essa categoria na hora de criar uma atividade, ele já vai colocar o prazo para 7 dias, exemplo, tá? Beleza. Agora que a gente vai aqui para o nosso mapa de vendas aqui, que é onde fica as informações aqui de venda, tá? Bom, vamos lá. Então, abrir aqui o menu aqui do Bimétrica, né? Então, a gente vai ter algumas funcionalidades aqui que a gente vai trabalhar, tá? A mais importante aqui, né, é o mapa de vendas. Vou abrir ele aqui. E aqui é onde a gente vai ter aqui as informações das nossas contas, né? Que a gente associar aqui no sistema, tá? Bom, vamos lá. Então, basicamente aqui, o que é esse mapa de vendas, né? O que a gente fala aqui de estratégia, essas coisas assim. O mapa de vendas, ele nada mais é que uma lista dos seus anúncios, do maior faturamento para o menor, eu já vou explicar da onde que ele tira isso, tá? E a partir dessa lista aqui, ele vai preencher para a gente todo dia as vendas dos nossos anúncios e vai nos dar informações sobre vendas, metas, médias anuais, várias informações aqui para a gente trabalhar os dados, tá? Então, o que a gente tem aqui hoje de filtro dentro desse sistema, tá? A gente tem o mês e o ano, né? Então, basicamente aqui eu seleciono de que mês eu quero ver essas informações, né? Então, ele salva informações de meses anteriores também. O padrão aqui é a gente trabalhar o mês atual, né? Porque a ideia aqui é a gente trabalhar as estratégias
conforme os dias vão acontecendo, né, para poder ter o resultado. Não só trabalhar só com o passado, só analisar o que eu vendi mês passado, o que eu vendia nos últimos 3 meses, isso vai estar aqui também, mas a gente quer atuar no momento que tiver uma falha, né? Então, por isso, a gente está trabalhando aqui sempre com o mês atual, tá? No Mercado Livre aqui hoje, assim que você conecta a sua conta, ele puxa os últimos 12 meses de venda, tá? Então, por exemplo, se você conectar hoje, ele vai puxar os últimos 12 meses até hoje, tá? Ele separa, a gente pode separar aqui por curvas, né? Então a gente vai trabalhar aqui com as curvas ABC. Lembrando que o que é curva ABC? Ele vai dividir o seu faturamento do maior para o menor e vai somando a porcentagem de faturamento em relativo ao total da conta. E aí os primeiros 80% é o que a gente vai chamar de curva A, os próximos 15 curva B, os últimos 5 curva C, tá? Totalizando aí total 100% das vendas. E aqui que a gente chama de curva D são anúncios que não tiveram venda, tá? Lembrando aqui que a curva ABC, ela não é estática, né? Ela pode ter variações. E então, ela é feita de forma mensal, né? Se eu estou com o mês 1 selecionado aqui, o mês atual, a minha curva ABC, ela está pensando no que eu vendia no mês anterior, tá? Eu posso selecionar minha loja aqui, então o sistema ele é múltiplas lojas, não necessariamente precisa ter uma loja só, tá? Aqui do selecione responsável, existe uma outra forma de fazer as atividades que eu vou mostrar aqui, que elas são atreladas a um anúncio já específico dentro do mapa. E caso você faça isso, você consegue, a partir desse filtro aqui, selecionando um usuário, ver todos os anúncios que têm alguma atividade atrelada a esse usuário, tá? Eu posso filtrar por marca, né? Então, o sistema aqui, da onde que ele vai puxar essas informações? Lá da ficha técnica do seu anúncio, tá? Dentro do Mercado Livre ou da Shopee. E aí, essas marcas aqui, às vezes podem ter alguma variaçãozinha, seja por estratégia ou na hora de criação do anúncio. Tem uma marca que tem um apóstrofe, então tem alguns anúncios que eu coloquei com apóstrofe e tem alguns anúncios que eu coloquei sem, né? Para o sistema vão gerar duas marcas separadas, mas depois eu posso aqui no, dentro do painel aqui do Bimétrica, eu consigo juntar elas numa marca só. Ao mesmo tempo que eu posso selecionar mais de uma marca também, né? Para fazer essa pesquisa, tá? Ótimo. Aqui por categoria, né? Então, hoje a gente consegue separar os nossos anúncios aqui por categoria dentro do Mercado Livre, né? Então, eu consigo fazer esse filtro aí, analisar só as vendas dos anúncios de tal categoria, por exemplo, tá? Por grupo, né? E o grupo de produtos, né, de anúncios, ele é feito pelo próprio usuário aqui, e a ideia aqui que para ele fazer sentido, seja que você una anúncios que têm algum propósito em comum, né? Os mais comuns aqui é custo por estoque antigo, né, dentro do full, produtos que têm validade próxima, né? Então você agrupa esses anúncios para poder gerar estratégia para eles e facilitar a visualização quando você for retomar a análise dessas estratégias, tá? A gente tem aqui o que a gente chama do progresso da meta, tá? Basicamente aqui ele vai dizer para a gente quão saudável o nosso anúncio está em relação às vendas, tá? Em relação à meta desse mês, até o momento, tá? Então aqui ele vai estar contabilizando, por exemplo, até o dia 20, se o anúncio está dentro do esperado ou não, tá? E aí quanto mais verdinho ele está, melhor, tá? Então aqui ele está, vamos supor, 0%, aqui é de 1 a 25%, de 25 a 50, de 51 a 75, e aqui acima de 75%, tá? Na hora que eu for mostrar ali a meta e as vendas, vai ficar um pouquinho mais claro isso aí. Por status, né? Então aqui eu vou falar se o meu anúncio está ativo, está pausado, ele está pendente, a revisar ou ele foi excluído. Então, anúncios que foram excluídos após o sistema puxar ele vai manter aqui no sistema, tanto para a gente ter o histórico dele, né? Dos meses anteriores. Por modo de entrega, e aqui a gente vai trabalhar só com dois, se ele está no full ou não, tá? Independente se fora do full ele está no Correios, no ponto de coleta, ou no Flex, seja lá qual for o modo de envio, tá? Ou entrega combinar, né? A gente vai trabalhar ou full ou não. Aqui eu consigo filtrar, né, as estratégias, e ali quando eu falar ali das estratégias, basicamente eu consigo
colocar somente os anúncios que tenham uma dessas estratégias inseridas, para poder filtrar mesmo. Modo de visualizações eu vou ter dois, ou por vendas, ou seja, a quantidade de vendas que vai aparecer aqui nos dias, ou por visitas. Então eu consigo ver a quantidade de visitas que meu anúncio teve num dia específico, tá? E aí lembrando aqui no Mercado Livre que as visitas elas são únicas, tá? Se eu entrar 10 vezes no mesmo anúncio, ele vai contabilizar uma única visita. As metas eu consigo ver de duas formas, ou por quantidade, né, que é a mesma coisa aqui, quantidade de vendas, né, então, meu anúncio vendeu 5 unidades nesse dia, ou por faturamento, meu anúncio vendeu R$200 esse dia, né, e aqui existe essa diferença por faturamento, justamente porque, por questão de promoção, né, ao longo do mês aí, então, às vezes, a quantidade de unidades, ela vai ter um faturamento diferente, né, por causa de um período de promoção. Catálogo, né, então eu posso ver, se eu quiser ver só os meus anúncios com catálogo, né, ou seja, só os anúncios de catálogo, só os anúncios base, né, os anúncios que não são de catálogo, só os anúncios que estão perdendo no catálogo, só os anúncios que estão ganhando no catálogo, ou todos os anúncios, tá? E por último aqui o diagnóstico de catálogo, tá? Isso aqui ele vai mostrar para a gente diariamente se a gente estava ganhando ou perdendo num dia específico no catálogo. E é importante isso aqui para a gente poder fazer uma análise ali, por exemplo, eu só estou vendendo nos dias que eu ganho no catálogo? Sim ou não? Entendeu? Então é importante para a gente não simplesmente ir lá e ficar baixando o preço no catálogo por achar que isso vai ser a solução das vendas daquele anúncio, né? Não necessariamente vai ser. Beleza? Bom, esses são os filtros que a gente tem, tá? Agora vamos passar aqui pelo mapa. No mapa eu tenho 3 formas de visualização. Eu tenho a forma mensal, né? A diária e a visão geral, tá? A diária é a primeira que vai ser carregada e é a que eu vou primeiro passar aqui para vocês, tá? Então aqui, eu falei, eu vou ter todos os meus anúncios, né? Eu estou filtrado aqui janeiro de 2025, certo? Então aqui ele está falando das vendas de janeiro de 2025, tá? Mês atual. A ordenação que eu tenho aqui dos meus anúncios é referente, lembra que eu falei lá, ao faturamento total. Então ele está falando que esse meu anúncio aqui foi o que mais faturou no mês anterior ao selecionado aqui. Então no mês 12, o meu anúncio que teve o maior faturamento, tá? Em reais, tá? Não estou falando em unidades, foi esse anúncio aqui. Por isso que ele está em primeiro aqui. E assim sucessivamente ele vai ter do primeiro até o último anúncio lá cadastrado na sua conta, né? Seja lá quantos anúncios tiverem na sua conta, né? Aqui, por exemplo, ele está filtrando 1.316 registros, ou seja, 1.316 anúncios. Tá? Beleza. Aqui é a sigla da loja, tá? Então, aqui na hora de você cadastrar sua loja, lá você vai poder colocar uma sigla, e aí ela ela é customizável, ela fica a critério do seu colocar MLB ou colocar realmente uma sigla lá do nome da sua loja, tá? O identificador, o número do anúncio, né, do Mercado Livre. Se eu clicar aqui, ele copia para mim, para eu poder depois ir lá, tanto ou seja no meu hub, ou direto no painel lá do Mercado Livre, para poder fazer alguma alteração que eu queira, ou fazer alguma análise, tá? Esse rainho aqui, que fica aqui, ele vai identificar se esse anúncio ele é do fulfillment ou não, tá? Então, todos os anúncios que tiverem esse rainho, significa que eles estão no full, tá? Nessa coluna aqui, ele vai identificar se o anúncio tem variação ou não. Então, todos que tiverem vazio aqui, significa que não tem variação, tá? Os anúncios, deixa eu achar um aqui, tá vendo aqui? Que tiverem esse iconezinho azul aqui, significa que eles têm variação. Seja lá qual for a variação. Tamanho, cor, voltagem, enfim, né? Aí aqui a gente vai ter o SKU do anúncio, né? E todas essas informações aqui ele puxa direto do Mercado Livre, tá? Ele não vai puxar nada do seu RP, do seu hub, tá? É direto do anúncio, a conexão é direta com o Mercado Livre. E se o anúncio tiver variação, vai aparecer aqui o SKU da variação principal, e no momento que você clicar aqui na parte de variações, ele vai identificar os SKUs das variações diferentes, tá? Aqui a gente tem o catálogo, né? Então isso aqui vai identificar se o anúncio é do catálogo ou não. E se ele for do catálogo, verde está ganhando no catálogo, vermelho está perdendo no catálogo, tá? Lembrando que isso aqui não é em tempo real, tá? Então é uma aproximação do posicionamento do seu anúncio dentro do catálogo, tá? Além dele não ser em tempo real, a gente tem que lembrar também
que o catálogo ele não é 100% igual para todo mundo, né? Ele é mutável dependendo aí da onde o seu produto está e da onde o cliente é, né? Então ele pode ser mutável ali, se você entrar com um CEP X para comprar, pode estar aparecendo um ganhador, e se você entrar com um CEP Y de outro estado, outra região, pode ter outro vendedor ganhando o catálogo, tá? Então você não necessariamente ganha em 100% das pesquisas no catálogo. Aqui é o nome do anúncio, né? Então aqui ele vai indicar para a gente o nome do anúncio, e se eu clicar nele aqui, ele vai abrir o anúncio lá dentro do Mercado Livre para mim, tá? Como é um anúncio de catálogo, ele abre já a página aqui com todas as opções de compra, tá? Beleza. Aqui ele vai ter um indicativo também se o anúncio está pausado ou ativo, tá? Então, no caso, por exemplo, a última informação que ele puxou desse anúncio hoje foi que ele está pausado, tá? Esse anúncio aqui, claro, ele é de catálogo, mas ele fala sobre o seu anúncio dentro do catálogo, né? Seu estoque dentro daquele catálogo. Aqui a gente vai ter, nessas três bandeirinhas, indicações de estratégias que não são específicas do dia, tá? Eu já vou voltar nelas aqui assim que eu falar das estratégias do dia, tá? Aí a gente vai ter aqui a questão da curva ABC, né? Ele vai indicar para a gente se esse anúncio é do curva A, da B, ou da C, ou da D, né? E aqui, as colunas que tiverem essa setinha, pessoal, elas podem ser ordenadas, tá? Então, por padrão aqui, como eu estou na pesquisa padrão aqui, ele vai do maior para o menor faturamento, né? Mas se eu clicar aqui, eu posso inverter e fazer o contrário, né? E do menor para o maior, tá? Beleza. Então, aqui é o reloginho da meta lá que eu tinha mencionado aqui em cima, né, no progresso. Na hora que eu explicar ali como funciona a meta dentro do sistema, eu vou voltar para ele para fazer mais sentido. Beleza. Então, chegamos aqui nos dias do mês, tá? Então, aqui ele vai botar todos os dias do mês que você tiver selecionado aqui, no caso aqui, mês 1, certo? E, dia a dia, ele vai preenchendo aqui para a gente as vendas desses anúncios, né? Então, aqui, por exemplo, esse primeiro anúncio, ele está falando que no primeiro dia do mês eu não tive nenhuma venda dele, certo? No dia 2, uma única venda. No dia 3, 2 vendas. No dia 4, 14 vendas. E assim sucessivamente, tá? No final do mês aqui, né, dos dias, ele vai fazer uma somatória para mim das vendas desse anúncio. Então, vai colocar aqui a quantidade total que eu vendi no mês, né? 91 unidades. E ele vai me dar duas coisas aqui muito importantes, tá? A primeira, a média anual. Então, ele vai pegar as vendas aqui do ano, certo? Vai dividir ele do último ano, né? Então, dos últimos 12 meses, no caso. E vai me passar uma média de vendas. Então, ele vai pegar, soma todas as vendas, divide por 12 e me dá uma média. E aqui eu já tenho meu primeiro indicador, né? Se as minhas vendas estão melhores do que a minha média anual ou não, tá? E o segundo é a meta do mês específico, tá? Então, essa meta aqui que está escrito aqui é do mês que está selecionado aqui. Então, é a meta do mês 1, tá? Da onde que ele tirou essa informação, 135 unidades? Que eu preciso vender 135 unidades para bater a meta. Ele basicamente está pegando o que eu vendi no mês anterior e somando 3% em cima desse valor, tá? Então, por base aqui, a gente vai ter um crescimento de 3% em cada anúncio, um total 3% de crescimento na conta, tá? Eu consigo mudar a meta do meu anúncio para determinado mês? Consegue. Se eu clicar aqui, eu posso digitar uma nova média, tá? Porém, a gente sabe aí, o pessoal tem 1.000, 2, 3, 5.000 anúncios, você não vai colocar a meta em todos os seus anúncios manualmente. Por isso a gente tem essa meta programada para trabalhar em cima. E os anúncios que a gente tiver um pouquinho mais ali de alguma estratégia um pouco mais específica de meta, a gente pode fazer essa alteração manual também, tá? Então, aqui, ele vai dividir também para a gente pelos dias do mês, né? Então, 31 dias aqui, janeiro, e vai me falar que eu tenho que vender em média 5 unidades por dia para poder atingir minha meta no final do mês, né? E esse valor aqui, ele é importante porque é ele que vai decidir aqui para o sistema se ele vai pintar aquele dia em verde ou vermelho. Então, basicamente aqui, os dias que eu vender mais de 5 unidades, né, 5 ou mais unidades, ele vai pintar de verde para mim. Vai me dizer que foi um dia bom, que eu consegui ter a média diária daquele produto. Os dias que eu vender 4 ou menos, ele vai pintar de vermelho, né?
Bom dia que teve vendas, porém não bateu a média diária. E os dias que tiverem em branco significa que foram dias que não tiveram venda nenhuma, tá? Desse anúncio. Claro, a gente não vai vender, nesse caso aqui, 5 certinho todos os dias, né? Impossível. Então, a ideia aqui é para a gente ter uma forma visual rápida de analisar o meu anúncio, né? Então, aqui batendo o olho assim, eu consigo ver um mês, num mês, determinado mês. Um anúncio que eu tiver verde vários dias significa que ele está acima da expectativa, tá? Tá funcionando as estratégias que eu estou colocando nele, né? O dia que tiver tudo vermelho ou muitos dias em branco significa que a gente tem algum problema aí, que pode ser desde o mais básico, por exemplo, nesse aqui não tem estoque, né? Aqui a gente vai ter a porcentagem da meta, né? Então aqui eu estou falando da meta total do mês, tá? Das 135, eu vendi 91, significa que eu atingi 67% da meta do mês, tá? E aqui em cima ele vai colocar para a gente aqui uma análise de uma média que a gente deveria ter para o dia, tá? Você vê que aqui ele está escrito dia 20 do 1, por quê? Basicamente porque o sistema aqui ele vai trabalhar só com dias completos, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com as vendas até o dia 20, né? Então, até o dia 20 eu tinha que ter feito pelo menos 64% da minha meta. Os anúncios que tiverem acima disso, beleza, tá dentro do esperado, tá? Os anúncios que tiverem abaixo, a gente precisa aí fazer alguma coisa com eles, tá? Além disso aqui, a gente vai ter o gráfico de tendência aqui, né? Ele basicamente vai analisar o mesmo período. Então, aqui eu estou analisando do dia 1 ao dia 20 de janeiro, comparativo ao dia 1 ao dia 20 de dezembro, mês anterior. E colocando aqui para a gente em porcentagem a diferença, né? Então, eu vendi 14% a menos dentro desse mesmo período, tá? Em relação ao mês passado. Não ao mês inteiro, somente a esses 20 dias, tá? Tanto desse mês quanto do mês passado. A taxa de conversão do nosso anúncio aqui, né? Então aqui está dando 37%. Geralmente é commodity, catálogo, tem uma conversão um pouco maior mesmo. E para quem não sabe, né, a conversão ele basicamente vai pegar o número de vendas do seu anúncio, dividir pelo número de visitas e dar esse número em porcentagem para a gente, tá? Então ele está dando uma conversão aqui de 37%. Aqui a gente vai ter a quantidade de estoque do nosso anúncio, e aqui novamente é bom reforçar aqui duas coisas. Primeiro, ele vai puxar esse estoque direto do Mercado Livre, tá? Do seu anúncio. Então, por exemplo, se você coloca lá 1.000 unidades no seu anúncio, mesmo que você não tenha, ele vai considerar 1.000 aqui, que ele está puxando direto do seu anúncio. Da mesma forma, ele não puxa isso aqui em tempo real, tá? Então, ele é uma base para a gente trabalhar a coluna de dias em estoque, tá? Ele não é um controlador de estoque, tá? O que está a caminho aqui são itens aqui que estão processando nas conferências, mas não deram entrada ainda no fulfillment, tá? Então a gente coloca isso aqui para a gente ter uma base do quanto a gente tem em estoque, quanto a gente está enviando, para trabalhar essa última coluna aqui, que são os dias em estoque, tá? Aqui é bem legal, gente. Ele vai pegar os últimos 7 dias de venda do seu anúncio e vai fazer uma média do quanto você está vendendo nesses dias, tá? E aí ele vai falar, se você continuar com essa média, você tem X dias de estoque desse anúncio. Isso aqui é extremamente importante, tanto para pouco quanto para muito, tá? Tanto para a gente não ter anúncio pausado, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o meu anúncio pausou, né? Esse é o pior cenário. Eu perco toda a relevância do algoritmo do meu anúncio, né? Mesmo que seja catálogo aqui, né? Eu perco a relevância do meu anúncio e, né, a gente sabe que a única forma que você tem de não vender um anúncio é com ele pausado, né? Então, o pior cenário, eu não posso deixar meus anúncios, ainda mais de curva A, pausarem, tá? Somente em momentos extremos, assim, por exemplo, eu compro de distribuidor, fornecedor e ele não tem mais esse produto, né? Ou tá em falta. Não tem o que fazer, né? Mas em outros casos não pode ter anúncio pausado, tá? Então aqui ele vai nos dar essa média aqui. Se ele tiver, por padrão, se ele tiver abaixo de 15 dias, ele vai pintar de vermelho, né? Que aqui está sendo considerado 15 dias o tempo máximo para fazer reposição no pool, né? No pior cenário. E acima de 30 dias, que é a quantidade de estoque que nessa conta aqui a gente mantém dentro do full. Você pode configurar isso na hora de criar sua loja, quanto que vai ser o seu estoque mínimo e máximo, tá? Em dias, para trabalhar esses daqui, tá? Então aqui eu consigo rapidamente já fazer uma análise, por exemplo, isso aqui, 67 dias em estoque, né? Não quero ter 67 dias em estoque, então eu tenho que fazer alguma coisa.
Eu tenho que analisar o meu anúncio, analisar meus concorrentes, entender o momento do meu anúncio para poder melhorar a performance dele, né? Vamos voltar aqui, falta duas coisas aqui para a gente ver aqui rapidamente, tá? Esse que eu tinha comentado aqui, que é o progresso da meta, né? Ele não está falando da meta do mês inteiro, é somente até o dia que ele puxou as informações, até o dia 20. Então, se a gente tem a meta do mês inteiro, que é 135, a gente tem uma meta até o dia 20, né? Que é 64% disso. Ele vai analisar a meta comparativo só esses dias que passaram e vai dizer se está bom. Ou seja, o anúncio estar verde aqui hoje não significa que amanhã ele vai estar verde, continuar verde, entendeu? Por exemplo, esse caso aqui, como eu vendi 91 unidades e eu estou sem estoque, ou seja, não vai vender esse anúncio, daqui a alguns dias ele vai começar a diminuir esse relógio, entendeu? Então, no momento ele tá bom, mas a gente sabe que dentro de alguns dias ele vai ficar ruim, né? Se eu continuar sem estoque desse anúncio, né? E a última coisa aqui do mapa são, de fato, as estratégias, tá? Onde que eu coloco que são, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui, o que é uma estratégia para o Bimétrica, para o sistema, tá? Qualquer alteração que você faça no seu anúncio, tá? Desde uma coisa mais simples, como alterar uma descrição, até trabalhar uma publicidade, uma promoção, seja o que for, né? Pausar, desativar um anúncio, tudo vai ser considerado uma estratégia, porque a gente vai partir do princípio que se você está gastando seu tempo em fazer alguma alteração dentro do seu anúncio, significa que tem alguma coisa envolvida aí que você quer melhorar dentro dele, né? E é esse o ponto aqui que a gente quer trabalhar. Colocar essas informações aqui dentro do mapa para a gente poder a avaliação do que foi feito, né? Então, eu fiz uma promoção no meu anúncio do dia, sei lá, do dia 15 ao dia 25, exemplo. Qual foi o impacto que isso teve no meu anúncio, né? E aqui a gente quer ver justamente isso. Eu vou ter ali entre o dia 15 e o dia 20 essa promoção, eu vou analisar todos os períodos. Eu vou analisar o período antes da promoção, durante a promoção e depois. E posso até comparar com meses anteriores para entender qual que foi de fato o impacto dessa promoção, né? Realmente teve um aumento significativo das vendas? Não teve? Vendeu a mesma coisa? Né? Imagina só, se você coloca uma promoção e comparado com outros períodos, ela manteve o número de vendas que você já vinha tendo, na verdade você só perdeu o faturamento, né? Então, qual foi a ideia disso? Claro, a não ser que você fale, não, mas aqui eu coloquei essa promoção porque no mesmo tempo alguns concorrentes diminuíram o preço e eu tive que descer junto para fazer um acompanhamento, pelo menos de uma semana, do preço deles. Beleza, mas isso tudo vai estar dentro da sua estratégia e você vai lembrar o porquê que você fez isso, né? Essa é a principal ideia aqui. É muito anúncio, é muita informação, não dá para guardar tudo isso na cabeça. Então, a gente guarda aqui no Bimétrico, tá? Como que eu coloco uma estratégia aqui dentro do sistema, tá? Vamos supor que esse anúncio aqui, né? Vamos supor que ele está ativo, vamos supor que ele não é de catálogo, tá? Hoje é dia 21 e eu vou fazer uma alteração nas fotos dele. Vamos supor, eu só tenho 2 fotos, só preciso aumentar o número de fotos, ou mudou a embalagem, enfim, alguma coisa que eu quero fazer de alteração nele. Eu vou clicar aqui no dia 21, ele vai abrir 2 informações aqui para mim. Os planos de ações que já foram tomados durante esse mês, tá? E os novos planos de ação. Então, eu vou clicar no novo plano de ação, e ele já vai me dar aqui o plano de ação para o dia 21, tá? Aqui eu vou colocar a estratégia que eu vou utilizar, por exemplo, da alteração de fotos, né? Vou digitar aqui no meu campo de pesquisa e selecionar a alteração de fotos. Dentro da descrição aqui, eu vou colocar o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Aqui ele já vem com o nome da estratégia, mas eu tenho que colocar alguma informação, né? Seja para acompanhar, sei lá, acompanhar concorrente tal, ficar com 7 fotos, que eu só tinha 3, enfim. Qual que foi a ideia que gerou essa alteração? Por que você está alterando isso? Tá? E aí você vai colocar essas informações aqui e salvar. No que você salva, ele vai salvar essa estratégia do mapa naquele dia específico, tá? E a partir dali você vai começar a fazer a análise do que foi feito até agora, né?
Então, teve algum impacto ou não o que eu fiz, né? Não, está vendendo a mesma coisa. Então, não era isso, né? Vou para a próxima estratégia. A gente sabe que aqui, né, Marketplace e-commerce é um grande laboratório e o que serve para minha conta não necessariamente vai servir para a sua e vice-versa, né? Então, a gente tem que fazer os nossos testes e, a partir desses testes, analisar, né, o que aconteceu. Outra coisa legal aqui é que, além de eu poder gerar essas estratégias, eu posso, a partir da estratégia, gerar uma atividade, né? Então, vamos supor que eu quero essas novas fotos, mas não sou eu que faço isso. Eu tenho sei lá, um colaborador que faz a parte de edição de fotos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu posso, além de gerar estratégia, gerar uma atividade para esse colaborador, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a categoria, o assunto, ele coloca aqui automaticamente o número do anúncio, e eu posso colocar aqui as informações que eu quero aqui no meu assunto, né? Essa descrição aqui vai se tornar a descrição da sua tarefa, tá? Então, eu posso colocar aqui as informações aqui no assunto, vou colocar quem vai ser o responsável, ou seja, quem que vai executar essa atividade, né? O tipo de prioridade, a data que ele deve fazer, né? E a estimativa se eu quiser. Aí, a partir do momento que eu salvo aqui, ele vai fazer duas coisas. Ele vai gerar essa estratégia dentro do mapa no dia 21 e vai enviar essa atividade para essa pessoa, né? Então, eu consigo, por exemplo, se eu precisar repor full de algum produto específico ou algum produto assim, eu consegui uma ação legal nesse produto aqui, estou com um preço legal do fornecedor. Eu comprei a mais, então eu não vou mandar simplesmente por full a quantidade que eu vendo no mês, né? Eu vou mandar mais, eu quero tentar fazer um impacto ali, tanto com um valor diferenciado e uma quantidade, né? Também. Então, a gente coloca aqui e faz essa atividade para a pessoa responsável por essa etapa, né? E às vezes a pessoa que vai ficar aqui na estratégia, nas informações, nem sempre vai estar lá processando esses dados também, tá? Bacana. Alguns tipos de estratégia ele vai fazer automaticamente, tá, pessoal? Então, pausar, ativar anúncio, alteração de preço e promoção que você colocar lá na central de promoções, ele vai puxar automaticamente para o sistema, tá? Você não precisa fazer isso de forma manual. As outras alterações, seja lá de foto, o envio por full que você vai fazer de forma diferenciada, ou qualquer outra alteração que você venha fazer no seu anúncio, aí você precisa colocar de forma manual, tá? Porque daí não tem como puxar da API. Não tem como eu saber que teve uma alteração de fotos no seu anúncio, tá? O sistema não vai salvar as diferenças, né? Então, a gente precisa colocá-la de forma manual. E aí, né, aqui da mesma forma que eu falei lá no começo que tem as bandeirinhas, aqui também a gente coloca estratégias, tá? Só que aqui são estratégias que elas não são específicas de um dia, né? Que nem a gente viu aquela ideia lá da alteração de foto aqui, eu estou fazendo uma alteração de fotos no dia 21, específico, né? Então, eu coloco no dia 21 justamente para eu ter a estratégia marcada lá no dia 21, que eu sei o antes e o depois de eu ter feito essa alteração. Aqui são coisas mais generalizadas. Pode ser alguma especificação de um anúncio seu que você queira colocar, até mesmo alguma informação que ela não possa ser perdida ou específica de um dia. Exemplo, né? Esse anúncio aqui eu não vou mais mandar para o full porque o frete dentro do full fica mais caro do que fora, alguma estratégia sua, né? Ou um produto que não pode mais enviar para o full, enfim, você pode colocar essa informação aqui para salvar no sistema, para você ter essa informação aí no momento. Você vê lá, se eu não está vendendo bem, por que eu não mando para o full, né? Seja você ou outro colaborador que estejam fazendo essa análise. Aí ele vai lá, não, isso aqui não pode, né? Aí ele é aerosol, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, você deixa ela registrada aqui, tá? Beleza. Bom, esse é o grosso aqui do mapa de vendas, tá? Tem mais coisa para a gente trabalhar aqui, né? Eu não mostrei aqui também a questão das variações, né? Se você clicar aqui nas variações, ele abre aqui para você as variações, então você vai ter o ID da variação dentro do Mercado Livre, o SKU da variação, o nome da variação, e aí ele vai separar por vendas aqui também, né? Então vamos supor, esse anúncio aqui, ele é uma bomba submersa, então ele vai ter variação do quê? Voltagem. Então, por exemplo, no dia 18 aqui eu vendi 2 unidades, tá? Mas foi uma em 110 e outra em 220, tá? É importantíssimo, né? Quem mexe com bastante variação aí sabe que
se eu pegar só as vendas do total, às vezes não resolve a minha vida, principalmente falando em estoque, né? Para me ter depois aqui a noção aqui das vendas separadas por variação, né? Meu estoque separado por variação para eu entender o meu estoque e o que eu devo enviar, por exemplo, para o full, qual a variação, né? E além disso, a gente tem a questão do catálogo, né? Se eu clicar aqui, a gente tem hoje uma extensão que ele vai puxar as informações do catálogo para a gente, puxando a média de estoque que o concorrente tem naquele dia, né? Então ele vai trabalhar aqui com ranges, né? Por exemplo, ele tem entre 1 e 10 unidades de estoque. O Mercado Livre não dá mais exato essas unidades, né? De anúncios que não sejam seu. Então ele vai dar entre 1 e 10, entre 10 e 15, entre 15 e 20, 20 e 25, e assim sucessivamente. Então eu tenho uma base para trabalhar sabendo qual é a média de estoque que aquele meu concorrente tinha no dia e qual o preço que ele estava trabalhando no dia. Então eu consigo fazer uma análise aqui para manter estoque e preço, né? Sem precisar ficar analisando direto lá no sistema, tá? Depois, quem tiver interesse, eu vou deixar também um vídeo lá explicando como que faz a importação desses anúncios aqui no sistema aqui, tá? Dos concorrentes. Por exemplo, aqui você vê que ele é bem legal, que esse é um produto que ele tem preço mínimo de venda, né? Pela marca. Você vê que tá todo mundo aqui com o mesmo preço, né? Então aqui são coisas, o que vai fazer você vender mais que os concorrentes, possivelmente aqui? Está no full, né? Ter uma boa quantidade de estoque, trabalha de repente uma publicidade, né? São essas as coisas que vão fazer você ser diferente dos seus concorrentes num produto desse aqui que todo mundo tem que vender no mesmo preço. Beleza? Além disso aqui, a gente vai ter duas visões aqui a mais, tá? A mensal, ela funciona exatamente da mesma forma da diária, só que, deixa eu só abrir aqui, só que ela vai trabalhar aqui as vendas mês a mês, em vez de trabalhar dia a dia, né? Então, no diário aqui é dia a dia, na mensal aqui a gente vai trabalhar mês a mês, tá? Óbvio, aqui eu tô a gente está no mês 1, né? Então não tem venda nos outros meses, né? Mas ele vai mostrar a mesma ordenação dos seus anúncios, né? E vai mostrar a média anual aqui de cada um deles e o número de vendas do mês, tá? Aqui ele vai pintar de verde neon porque é o melhor mês, né? Como só teve esse mês, então se vendeu, foi o melhor mês do ano. Mas ele vai sempre, deixa eu colocar aqui o mês 12, para fazer mais sentido essa visão aqui. E aí aqui, tá vendo? Ele vai mandar, dia a dia ele vai mostrar pra gente, e aqui ele vai falar, se tiver em verde o mês, significa que ele bateu a meta do mês anterior. Se tiver nesse amarelinho, meio laranja aqui, significa que ele não tinha meta definida, ou seja, mês anterior a ele não teve nenhuma venda desse produto e a gente não colocou uma meta manual nele também, né? Se ele tiver em vermelho, ele vendeu, ele não bateu a meta do mês anterior, e se ele tiver nesse verde neon, foi o melhor mês do ano, tá? Então eu sei, por exemplo, esse produto aqui, o melhor mês foi o mês 9, em 2014, em 2024, né? De 1.764 unidades. E a média anual daquele mês foi 813 unidades. Beleza? E por final aqui a gente vai ter a visão geral. Aqui ele vai dar um gráfico para a gente dia a dia das nossas vendas, tá? Aqui ainda está filtrado do mês 12. Basicamente o que ele vai dar aqui para a gente, deixa eu colocar do mês 1 aqui, para fazer sentido a, a projeção, né? Então aqui que ele vai falar para a gente, ele vai colocar quantas vendas a gente teve no mês, né? O mês 1, aqui que está filtrado. Quantas visitas tivemos no total, tá? Isso aqui é somando todos os anúncios, tá? E a taxa de conversão geral da conta, tá? E aqui ele vai nos dar um gráfico de faturamento dia a dia. Então aqui ele está falando quanto que eu vendi nesse mês, no dia 1, quanto que eu vendi no mês passado, no dia 1, e assim sucessivamente, tá? Aqui ele também vai colocar os dados aqui em números, né? Então, faturamento do mês atual, faturamento do mês anterior, até o dia 20, tá? Sempre pensando nos dias que já se passaram. E a diferença? Aqui mesma coisa, quantidade de vendas, né? Então, desse mês, do mês passado, olha aqui, até que engraçado. Eu aumentei 5% a quantidade de itens vendidos, mas caí 8% de faturamento, né? Então, aqui provavelmente o que eu aumentei de venda foram anúncios com ticket médio baixo, né? E provavelmente alguns dos meus produtos de ticket médio alto, que nem a gente viu aquele lá que era o maior faturamento, que está sem estoque, né?
caiu. Então, no geral, eu estou tendo uma melhora na quantidade de vendas, mas uma piora no faturamento, né? E as visitas também, né? Mesma coisa, tá? E aí aqui é legal porque esse gráfico em cinza aqui, ele sempre vai ser relacionado ao mês anterior, né? E aqui eu consigo fazer uma análise dos dias que eu tive pico de venda no mês passado, né? Para trabalhar esse mês atual, né? Então eu sei que aqui, por exemplo, nos últimos dias do mês anterior, não foram bons, né? Então se esses dias do mês aqui eu conseguir trabalhar bem, provavelmente eu vou ter um aumento no meu faturamento relacionado ao mês anterior, tá? E aí, além disso, ele vai pegar os dias que já se passaram, né? Vai somar esse faturamento, dividir pela quantidade de dias, e ele vai te dar uma média aqui de vendas, né? Então, tá falando que essa conta aqui tá vendendo em média aí R$ 25.000 por mês, por mês não, desculpa, por dia, nesse mês, né? E a partir desse valor aqui, ele vai nos dar uma projeção, né? Ele vai falar assim, ó, se você continuar com essa média até o final do mês, a sua projeção é de faturar esse valor aqui. Mês passado você faturou esse valor. Então, se você continuar dentro dessa projeção, você possivelmente vai ter um aumento de faturamento, né? E a gente vê isso aqui porque, assim, se eu continuar com essa média, você vai ver que a média ela está acima praticamente todos os dias, os próximos dias, em relação ao mês anterior, né? Você vê que os dias que eu vendi bem no mês anterior já passaram. Então, está fazendo sentido, né? Se eu, mesmo que eu esteja com abaixo do meu faturamento do mês passado, eu posso ter um aumento de faturamento ainda, tá? Então, é uma coisa que, assim, às vezes a gente, nossa, olha aqui, nossa, tá 8% negativo, já desespera, já fala, não, tem que baixar os preços, tem que manter meu faturamento por causa do meu ponto de equilíbrio, blá, blá, blá. Não, calma, vamos fazer análise, né? Vendo aqui, eu sei que eu não preciso, claro, tem muita coisa que a gente tem que fazer sempre, todo dia, né? Mas tem uma luz no fim do túnel aqui. Então, vamos manter o que a gente está fazendo nesse mês, que a gente vai ter um aumento. Beleza? Bom, gente, o que eu queria mostrar hoje aqui para vocês do Bimétrica, né, é mais essa parte aqui, principalmente essa parte aqui da visão geral e do diário, que é essencial para a gente poder tomar as nossas estratégias, né? Então, vocês viram aqui que tem muita coisa que a gente precisa olhar antes de tomar uma estratégia, simplesmente de baixar um preço, de comprar um produto, de mandar para o full, tem muita coisa que a gente precisa analisar, né? E o Bimétrica, ele vai nos servir justamente nesse passo, te dar os dados para você poder fazer essa análise, né? Para você poder tomar decisões de forma correta, tá? Eu vou ficar aqui mais 10, 15 minutinhos. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, tá? Tanto do Bimétrica, Mercado Livre, seja o que for, pode abrir o microfone aí, pode falar, tá? Fica à vontade. Não temos nenhuma dúvida? Então tá bom, né? Ninguém tem nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso treinamento aí, tá? Se vocês tiverem depois aí, quiserem perguntar alguma coisa, tá? Fica à vontade para me chamar, acho que todo mundo tem algum contato aí nosso, meu, do suporte, do Alisson, seja lá quem for, pode chamar a gente, tá? Fica à vontade para a gente poder aí bater um papo, tiver dúvida do sistema, como funciona, alguma sugestão, ou não está conseguindo fazer alguma coisa e tal, fica à vontade aí para chamar a gente, tá? Obrigado aí, pessoal, pelo tempo de vocês. Oi, pode falar. Vou deixar aqui ó, na conversa aqui, o meu número aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, tá aí o meu contato aí nas mensagens aí, tá? Quem quiser pode me chamar, se precisar de alguma coisa, tá bom? Adicionar um vídeo explicando como vincular. Sim, como vincula a conta na plataforma? Sim. Eu vou postar depois lá no grupo o nosso canal no YouTube.
com esses vídeos aí, tá? De como configurar e tal, e se tiver alguma dúvida também, pode chamar a gente ou o suporte lá na própria plataforma também, tá? Mais alguma dúvida? Então, beleza, então, gente. Obrigado aí pelo tempo, ótimo dia a todos, né? Espero que seja útil aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, me chama. E espero que vocês utilizem o Bimétrica aí, que ele traga um bom resultado aí para vocês. Tchau, tchau, gente.